Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. E a igreja diz: Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, trata conosco. Meu Deus, cremos no poder da Tua palavra. Por isso, Senhor, que os nossos corações possam estar sensíveis, preparados para receber tudo o que o Senhor tem para cada um de nós. Que seja repreendido toda e qualquer barreira, distração que tentar roubar a Tua palavra nessa noite. E que essa palavra, ao chegar sobre as nossas vidas, nos abençoe de uma forma especial. Para isso, Deus, eu aqui estou me colocando mais uma vez em completa dependência do Senhor. Que o Espírito do Senhor me conduza nesse altar. E assim como essa palavra veio ao meu coração, está me tratando e abençoando, assim seja com cada vida aqui nessa noite. Crendo assim, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados, por favor. Glória a Deus. Amados, o apóstolo Pedro, ele, dentre os discípulos do Senhor, talvez seja um que tenha um dos perfis mais diferenciados. E talvez seja aquele que teve experiências também muito especiais com a sua caminhada com Jesus. Você que conhece um pouco do Evangelho sabe que houve todo um processo para que Pedro fosse ali preparado para essa grande missão que o Senhor Jesus tinha para ele. Pedro, conhecido pela sua, vamos dizer assim, impetuosidade, valentia, era aquele que sempre gostava de falar, né? Ah, Senhor, se todos deixarem o Senhor, eu nunca vou deixar o Senhor. Aí Jesus falava: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes. Foi Pedro também que recebeu palavras muito duras do Senhor. Jesus disse a ele em certa altura: Pedro, olha, Satanás me pediu para cirandar você, para provar você, mas eu intercedi, e quando você se converter, você vai abençoar os seus irmãos. Pedro, ele sofre muitas dores. Pedro passa por um processo terrível, ele nega a Jesus. Logo para depois disso, ele ser tratado mais uma vez pelo Senhor. E foi Pedro também, que nesse processo, Jesus chama e diz assim: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Você vai ser a rocha. O nome dele, Pedro, significa pedra, rocha. Sobre ti vai ser edificada a igreja. Sobre a sua vida, sobre você entregarei a chave dos céus. E aqui, logo depois do Evangelho, Pedro é levantado como uma voz de esperança.
uma voz de direcionamento e encorajamento para a igreja do Senhor, onde muitos aqui estavam vivendo as mais terríveis circunstâncias. Estavam passando por muitas lutas, amados. Estavam enfrentando grandes desafios. Falamos muito sobre isso aqui. Talvez alguns não saibam, mas a igreja nem sempre foi assim, do jeito que você está vendo aqui. Quando a igreja começou, foi debaixo de perseguição. Ser cristão era como se você assinasse uma sentença de morte. Ia ser perseguido. Não era para qualquer um. E nesse ambiente de angústia, de perseguição, o Senhor levanta Pedro, que com toda a propriedade de alguém que viveu, de alguém que teve experiências com o Senhor, usado aqui mais uma vez pelo Senhor, traz palavras de direcionamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê que Deus tem promessas para a sua vida? Amém? Você crê? Você crê que Deus quer o seu bem? Amém? E Ele quer, Ele tem sim. Mas também vamos aprendendo ao longo da nossa caminhada com o Senhor, que essas promessas, elas vêm ali juntas com caminhadas, com processos. E quer ver, muitas vezes quando isso se abala em nós, é quando nós vivemos momentos difíceis. É nessa hora que a nossa fé está sendo provada, que nós não temos ao nosso acesso a palavra de Deus, que está sempre aqui para nos dar a direção. Não vou nunca me cansar de repetir isso. Na palavra de Deus nós encontramos tudo que nós precisamos para seguir firme nessa vida e alcançar as promessas do Senhor. A palavra de Deus tem resposta. A palavra de Deus tem luz, sempre direção. Agora isso muito depende da nossa fé, do nosso entendimento, mas principalmente na disposição de poder aplicar o que está escrito aqui. Isso é para poucos. Tem Matias aqui? Amém? Glória a Deus. E aqui, nessa passagem, Pedro ele fala a respeito disso, aconselhando o que é que, como atitude, os filhos de Deus, a igreja do Senhor, tem que trazer para a sua vida, para que se continue essa caminhada, para que essas promessas se cumpram. Amém? Quem está aí? É você, Poli, que está aí? Quem está no Data Show? Pronto. Põe aí o versículo 6 logo. Primeiro ponto. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa, para que Ele os exalte no devido tempo. Princípio dos princípios dos princípios. O que é que ele está dizendo aqui? Eu quero ser uma pessoa abençoada. Eu quero ser reconhecido. Eu quero me destacar. Eu quero crescer. Eu quero melhorar. Primeira coisa, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Isso significa submissão completa à vontade do Senhor. É entender que temos a nossa vontade, mas que acima daquilo que queremos tem que estar aquilo que Deus quer. Só quem se humilha, quem se submete à vontade do Senhor, é que a partir dele, é Ele que vai exaltar. E bom de detalhe, no tempo dele, no tempo certo. Você já percebeu como muitas pessoas, elas querem avançar, elas querem crescer, elas querem se destacar, mas nem todas estão prontas a se submeterem a debaixo da poderosa mão de Deus. Não existe verdadeira exaltação se não houver uma verdadeira submissão à vontade de Deus. Eu tenho que reconhecer isso, senão não dá nem para começar a caminhada. É princípio, amados. O humilhar-se é ter a visão correta a respeito de si. Meu irmão, minha irmã, deixa eu perguntar uma coisa. O que é o homem sem Deus? E às vezes colocamos uma coisa na nossa cabeça como se fôssemos superiores. É porque somos pensantes, somos inteligentes, temos capacidade. Sem Deus nós não somos. Se eu quero de fato chegar onde Deus quer que eu chegue,
a minha vontade tem que estar debaixo da vontade dele. Porque aí, para que ele venha no devido tempo e nos exalte. O salmista diz que os humilhados serão o quê? E os exaltados? É o contrário. O processo é esse. Se eu estou aqui para fazer o que eu quero, eu vou estar por minha conta. Mas se eu me submeto à vontade de Deus, é Ele que no tempo certo, Ele vai me exaltar. Uma outra coisa muito interessante. É muito comum que nessa nossa jornada, eu falei aqui no início, né? Deus tratando aqui com a gente seja tomado por sentimentos. Porque uma das coisas que mexe muito com o tempo, com o coração de muita gente é o tempo. Mas quando é que vai ser? Aí fica ansiedade, fica preocupação, fica sobrecarga. Tem caminho para isso. Agora o versículo 7, por favor. O que está escrito aí, irmãos? Para quem está em casa, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso significa o quê? Primeira coisa, primeiro ponto aqui. Eu tenho que reconhecer que Deus tem cuidado de mim. Só reconhece o cuidado de Deus quem está olhando para o agora. Porque o que é ansiedade? Um dos conceitos da ansiedade é a pessoa querer viver o amanhã, só que ela está hoje aqui. Ela está preocupada com o seu futuro. Ela está preocupada com as coisas que ela tem que dar conta, que ela tem que resolver. Ela fica angustiada. Esses sentimentos, uma coisa vai levando a outra. Peraí, e eu paro de reconhecer o que Deus tem feito na minha vida. Ei, Deus tem cuidado de você, sim. Ele tem cuidado. Tem alguém aqui respirando por aparelhos? Graças a Deus não, porque Deus tem cuidado de você. Amém? Tem alguém aqui que está dormindo na rua? Deus tem cuidado de você. Você se alimentou hoje? Fez pelo menos uma refeição? Quem fez pelo menos uma refeição hoje? Deus tem cuidado de você. Quem está nessa jornada aprende a descansar no Senhor e ser grato. E enxergar e perceber o cuidado que o Senhor tem sim com a sua vida. Só não enxerga isso quem está sempre olhando lá na frente. Quem se deixa levar pelas preocupações da vida. Quem se deixa levar pelas angústias da vida. Por isso que Pedro fala assim, ó, lança sobre ele. Você está com alguma preocupação, meu irmão, minha irmã? Você confia? Existe algo maior do que Deus, irmãos? Tem alguém mais poderoso do que Deus? Então coloque a ansiedade sobre ele e todos os dias reconheça que ele tem cuidado da tua vida. Se você está aqui hoje, se eu cheguei aqui hoje, se a gente chegou aqui hoje, pode ter certeza disso, foi porque ele cuidou. E se Deus cuidou, ele cuida, e se ele cuida, ele vai cuidar sempre, porque ele é Deus. Amém? Me acompanhe. O que é que diz o versículo agora, o 8 e o 9? Estejam alertas e o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, surgindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui vem algo que precisamos falar, inclusive até um pouco mais sobre isso. Num tempo de relativismo, onde as coisas vão, sabe, ficando meio que largadas de qualquer jeito, nós temos negligenciado uma questão que é fundamental na nossa jornada. Meu irmão, minha irmã, nós temos um inimigo. Eu não sou seu inimigo, você não é meu inimigo. Nós temos um inimigo em comum. Numa ilustração diz que ele tem uma missão. Ele veio para roubar. Exatamente. Ele não se conforma, ele não se converte, já está condenado e quer arrastar com ele muitos para a condenação. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta ela é espiritual, não é um contra o outro, e às vezes não estamos alertas a isso. E Pedro diz que ele fica como um leão rugindo. Falando no evangeliquez, ele só precisa de uma brecha
para fazer um estrago na nossa vida. Vigilância, alerta, é termos a consciência, amados, e dar uma olhada para a nossa vida. Sutilmente ele chega, sutilmente às vezes entra na nossa vida, e às vezes quando vamos nos dar por conta, já foi, meu irmão. Ah, pastor, olha, um dos grandes méritos dele hoje é ele fazer o mundo pensar que ele não existe. Um dos grandes méritos hoje, muitas vezes, é aquilo que Paulo fala. Ele diz que o inimigo, se for possível, ele se disfarça até de anjo de luz para enganar os escolhidos. Cuidado com as aparências. Cuidado com isso. Pastor, misericórdia, estou com medo agora desse negócio. Não. É um alerta. Estamos, sabe, aqui atentos a essa situação, amados, porque não é, tem coisas que, sabe, e os irmãos que me conhecem aqui, né, eu até não falo tanto sobre esse assunto como eu deveria, vou passar a falar um pouquinho mais, porque eu sei que a gente tem que dar ibope para Jesus, mas a gente não pode esquecer do inimigo não. Ele não vai ficar sentado numa arquibancada assistindo Deus abençoar a sua vida. Ele vai tentar, ele vai procurar uma brecha, ele vai procurar uma oportunidade. Pastor do céu, e agora? Pedro disse que a gente tem que resistir, permanecendo firmes aonde? Na fé. Pergunte para o seu irmão, como é que está a sua fé, irmão? Dê uma resposta, não fique no vácuo não aí. Alimentar a fé, irmãos. E como é que nós fortalecemos a nossa fé? Através da palavra de Deus. Tem muitas pessoas enfraquecidas na fé, porque tem faltado o essencial, a palavra de Deus. O pastor está pregando, tem gente conversando, o pastor está pregando, tem gente no banheiro, o pastor está pregando, tem gente que vai tomar água. A palavra de Deus está sendo ministrada. Qual é o tempo que nós temos tido para meditar na palavra de Deus? Escute isso. A palavra de Deus, vivida, nos dá autoridade para resistir o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele... Lembra da tentação de Jesus no deserto? Lembra disso? O diabo apareceu no momento de fragilidade física de Jesus. 40 dias jejuando, Jesus estava com fome, debilitado, mas espiritualmente ele estava forte. E Jesus venceu o diabo com o poder e autoridade, e foi da palavra. Ele não deu tapa no diabo, ele não gritou com o diabo, ele não deu tiro no diabo, ele venceu o diabo com o poder da palavra. Só para lembrar, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. Está escrito: somente ao Senhor se prostrarás e somente a Ele prestarás culto. Jesus venceu o diabo porque ele se alimentava da palavra, ele vivia a palavra. Nós precisamos da palavra, igreja. É a palavra na nossa vida. Resistir na fé. O diabo entra onde tem legalidade, e a legalidade é a nossa negligência com a Bíblia. Ficamos restringindo a palavra de Deus a palavras motivacionais, a só palavras que floreiam, que vão alimentar o nosso ego, versículozinhos isolados. Não, irmãos. A autoridade sobre Satanás para pisar serpentes e escorpiões, ela vem da submissão à vontade de Deus e à vivência da palavra do Senhor. E Pedro sabia o que ele estava falando, porque ele viveu isso. Amém, amados? Pergunte para o seu irmão agora, como é que está a tua fé, irmão? Diga assim: dê de comer a sua fé, rapaz. Alimente sua fé, rapaz. Eu vou para a igreja hoje não. Estou cansado. Estou triste. Estou magoado, Vanessa. Não vou não. Estou com raiva. De quem é esse menino? É meu. Ei, quem está sendo abençoado com a palavra de Deus? Está sendo bom para você? Então, resista.
Na fé. Firme na fé. Você acha que você sofre? Ó, o que é que Pedro disse? Os irmãos que você tem no mundo todo estão passando por sofrimento. Ei, até é maior do que o seu. Agora, na Atalaia, fiquei feliz. Tem uns 15 dias, irmão Valmir, cadê? Irmão Valmir, missionário daí sabe quem é missionário. Cadê o missionário Adriano? Adriano! Desça para cá, que convém pousar na sua casa hoje. Aí ele desceu, tá ali. Adriano, missionário Adriano também conhece. A gente está orando pelo pai do irmão Valmir, seu João. Está cheio de nódulo de câncer. 80 anos. Estava desenganado, Aline. Aí eu disse, irmão Valmir, o pai do senhor, a gente está pensando em levar ele para o interior, pastor, para ver se ele se despedir lá. Acamado. Seu João hoje foi para a igreja. Estava lá. Irmão Valmir, não sei nem se ele está assistindo. Semana passada eu estava trabalhando em cima da laje, a laje desabou com ele em cima, 3 metros. Estava hoje na igreja. Porque eu acredito que eles entendem que a palavra de Deus é o alimento da alma. Quem está entendendo isso? Eu não sei porque Deus está insistindo nisso aqui, mas tem quase encerrando aqui agora. Você quer alcançar a promessa de Deus na tua vida? Tem que respeitar um processo. Ó, tem uma sequência. É que nem estudar, né? Quando eu estava na primeira série, na segunda, queria tanto chegar na sexta, na oitava, mas para chegar na sexta, na oitava, tem que passar, Celso, pela terceira, pela quarta. Ei, quem aqui já reprovou alguma vez? Amém. Faz vergonha não. Né, Lu? É ruim, né? A gente vê os nossos colegas ir embora e a gente fica. Reprovei na 6ª série. Aquelas equações do 2º grau é meio complicada. Eu reprovei. Mas não tinha como pular, irmão. Tem que respeitar um processo. E tem um processo. É o que diz aqui no versículo 10. Ó, preste bem atenção. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo. Diz aí para o seu irmão, ei, Deus chamou você para a sua glória. Eita, ó, ele, ó, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder pelos séculos. A igreja diz o quê? Você viu aqui o processo? Qual é a primeira etapa? O Deus que nos chamou para a sua glória através de Cristo Jesus. Primeiro processo, sofrimento. Primeiro a gente vai ter que sofrer. Sofrimento. A nossa caminhada com Cristo inclui sofrimento. Talvez um dos grandes motivos, onde muitas pessoas que não querem sofrer, não entendem esse processo, querem sempre a facilidade, querem que tudo seja do jeito delas. Amados, Jesus sofreu. Jesus passou por sofrimentos por mim e por você, e você não quer sofrer, eu não quero sofrer. Deus diz aqui, sofrimento. O detalhe, o sofrimento em Deus não é para nossa destruição, não é para o nosso mal, mas é para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Deus está melhorando a gente no sofrimento. Deus prepara a gente no sofrimento. Quem corre de sofrer em Deus não quer crescer e não vai crescer nunca. Primeira etapa. Depois do sofrimento, a gente vai estar todo quebradinho. Aí vem o quê? Restauração. Eita glória. Restauração
passamos pelo sofrimento, fomos feridos, somos quebrados, Ítalo. O vaso de Jeremias, somos quebrados para que o Senhor faça um vaso novo. É a restauração. O que é a restauração? É a essência. Somos filhos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Se passamos pelo sofrimento, nós somos quebrados, Deus vai nos restaurando depois. E detalhe, a gente fica numa versão melhorada. Porque é Deus que fez a obra agora. Porque, lembra o que Paulo disse? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É o processo da restauração. E aí depois vem o quê? Confirmação. Quem quer uma confirmação de Deus nessa noite? Eita glória. Oh Senhor, confirma. Confirma, Senhor. Mas note o processo. Antes da confirmação, Aninha, tem sofrimento e tem restauração, para depois confirmar. Tem gente que quer a promessa, quer o milagre, quer a vitória, mas não quer passar nem por sofrimento, nem por restauração. Quer mudar a ordem. Não vai, irmãos. Não vai não. Quer dizer, pode até ir, mas não vai estar nem restaurado, nem preparado. E se eu não sou preparado, não estou restaurado, como é que eu vou usufruir daquilo que Deus tem para a minha vida? E detalhe, quem faz isso é quem? É Deus. Sofrimento, restauração, confirmação. Depois vem força. E aí o Senhor nos coloca sobre firmes alicerces. Ou seja, Deus vai nos dar uma base, uma sustentação. A rocha eterna que nos sustenta tem nome, Jesus Cristo. Ele é a força que nos sustenta. Ele é a razão da nossa vida. E aí a etapa é sofrimento, restauração, aí vem a confirmação. Cada promessa do Senhor para a sua vida vai ser confirmada. Antes, sofrimento, depois confirmação. Depois da confirmação você vai ter uma base. A base que Pedro já estava nessa base, sim ou não? Sim. Pedro estava tão na base, Ítalo, que a unção estava fluindo ali, que ele abriu a boca para pregar a primeira vez depois do Espírito Santo, 2.000 pessoas aceitaram Jesus. Já estava na base. Ei, Deus quer colocar você sobre firmes alicerces, porque Deus não quer que você caia, Deus não quer que você retroceda, Deus não quer que você fique para trás, Ele quer que você avance, Ele quer que você cresça, Ele quer que você amadureça, mas tem um caminho para isso, e o caminho é da palavra. Eu encerro com as palavras do querido e amado apóstolo Paulo, Romanos 5, do 1 em diante. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos aonde, irmãos? Onde é que a gente dá glória? Onde é que a gente dá glória? Isso, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que o amor de Deus seja na tua vida, que o Espírito Santo seja na tua vida. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Você pode ficar em pé um pouquinho comigo, por favor?